Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Let's Indoor no YouTube. Eu sou Danilo Coelho e hoje vamos falar sobre no-till. Então nesse vídeo eu vou explicar como montar um solo no-till e quais são aí os benefícios desse cultivo. E antes da gente ir diretamente para o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal, né? O canal crescer e ser divulgado para outras pessoas e também para a gente continuar aí divulgando essas informações gratuitas para vocês. Mas afinal, o que é no-till? Para quem ainda não ouviu falar nessa palavra, no-till é um estilo de cultivo onde a gente não fica mexendo no solo, né? Então a ideia é a gente preparar um solo bem carregado, né, com bastante alimento, e a gente não vai tocar nesse solo, a gente não vai ficar remexendo ele, trocando a planta de vaso. A ideia é que a gente crie uma microvida, né, uma vida dentro desse vaso, para que ela mesmo vai alimentando as plantas de pouco em pouco, né? Então a ideia é a gente não entregar tanto fertilizante líquido e deixar com que a biologia vá ali comendo a matéria orgânica, né, que vai caindo no seu solo e distribuindo isso como alimento ali para suas plantas. Então, quando a gente está falando em solo no-till, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é o tamanho do vaso. O vaso é como se fosse o dispensário de comida da sua planta. Quanto menor esse vaso, menos comida tem no dispenser aí da planta para ela ir consumindo conforme ela for sentindo fome. Então, para o no-till, a gente recomenda aí normalmente um vaso de no mínimo 50 litros e a partir de 30 litros ali você já consegue observar mais ou menos a vida acontecendo. Por que que não é aconselhável usar vasos menores? Imagina o seguinte, se a gente tem um vaso bem pequeno, a chance desse vaso secar, né, desse substrato secar é muito grande. E a vida que acontece nesse solo, né, nesse solo no-till, é microvida. Se você utiliza um vaso pequeno, essa microbiologia, ela não vai conseguir continuar vivendo ali, porque o solo vai secar muito rápido. Então a ideia de usar vasos grandes é porque é mais difícil de você deixar o solo secar. Então no cultivo no-till, a ideia é que o solo nunca fique seco, diferente do organomineral, onde a gente deixa secar o solo para depois a gente ir alimentar a planta novamente. Então no no-till, a gente sempre mantém uma umidade de solo acima de 50%, para que essa microbiologia não morra, né? Então a ideia é que a gente tenha minhoca, tatu-bola, né? Se você olhar o seu solo no-till e ver ali bichinhos andando, é normal. Normalmente esses bichinhos são benéficos para o seu solo. Então, a partir de um vaso de 30 litros mais ou menos, né, como o vaso vai ser grande, é mais difícil desse solo secar, mas a gente tem que ter mais atenção. Quanto maior o vaso, mais tranquilo e mais espaçado vai ser o seu tempo de rega. Então, quanto menor o vaso, mais vezes você vai ter que regar ali durante a semana, e quanto maior o seu vaso, menor vai ser a frequência. Então hoje, a gente vai montar um solo no-till completo, com a receita que a gente já trabalha aqui na Let's Indoor. Então a gente já vendeu essa receita aí para mais de 1000 clientes. Então tá bem testado e bem aprovado. Eu mesmo já usei esse solo no-till no meu cultivo pessoal. E eu vou mostrar para vocês como misturar, que isso também é uma tática muito importante para você não deixar pontos de foco, né? Então, ficar nesse canto aqui muito basalto, nesse canto aqui muito biochar. Então, a forma que você vai montar esse vaso é importante para deixar muito bem misturado, tá? Então, a ideia nesse vídeo é falar um pouco sobre no-till e mostrar aí para vocês como distribuir esse substrato no vaso aí da maneira mais correta possível. A receita da Let's Indoor, ela é composta por turfa, perlita, humus de minhoca, pó de basalto, biochar, bocache, torta de nim, terra de atomácia, farinha de ostras e torta de nim. Então, com esses 7 elementos complementares, mais a nossa base turfa e perlita, você já tem um solo completo para entregar aí para sua planta. E aí o que vai depender é o tamanho do vaso, para a gente ter aí o tempo de vida útil desse solo. Então, com no mínimo aí 70 litros, você já consegue ir reutilizando esse solo, né? Porque a própria microbiologia vai alimentando ela e você não precisa ficar entregando fertilizante líquido toda hora. Então vamos lá. A turfa é um substrato inerte, ele não possui nenhum tipo de nutriente. E a perlita é a mesma coisa, ela também é inerte e não possui nenhum tipo de nutriente. Então a turfa é essa terra marronzinha. Essa terra marrom ela é hidrofóbica, então ela demora para absorver a água.
né? Na hora que a gente já tem um vídeo aí no canal sobre a rega, né? Vocês conseguem voltar aí para dar uma olhada, mas a ideia é a gente regando essa terra aqui bem devagarzinho para ela absorvendo. E a perlita, que é essa pedrinha branca, ela não absorve nada de água, então a água sempre passa por ela. Ela é um ótimo areador para o nosso solo. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar um pouco desse substrato. Aqui a gente tem 45 litros. Nessa receita a gente vai usar mais ou menos isso. Mais ou menos ali 45, 50 litros para montar os 70 litros de solo. Então eu vou jogar aqui um pouquinho desse substrato. A ideia é que a gente vá criando camadas e vá misturando essa camada de pouco em pouco. Agora eu vou abrir aqui o humus de minhoca, porque eu recomendo ir jogando em camadas e fazendo a mistura de pouco em pouco. Porque se você completar o vaso até a boca e depois você for mexer esse solo, pode ser que fique pontos de foco de algum nutriente. E aí na hora que a raiz chegar naquele ponto, ela vai queimar porque tem um excesso de nutriente parado ali. Então a gente jogando de pouco em pouco e mexendo, a assertividade ali dele ficar mais homogêneo é maior. Então eu vou jogar aqui um pouquinho de humus de minhoca. Nessa receita a gente está colocando mais ou menos 25 litros de turfa, 25 litros de perlita e 21 litros de humus de minhoca. Mas eu vou colocando eles de pouco em pouco. E aqui, nesse substrato já está misturado a turfa e perlita. Já tem 50% de cada. Por isso que eu não estou colocando eles separados. Agora eu vou para a torta de ninho. A gente já deixou pesado. Então aqui de torta de ninho são 210 gramas no total. É bem pouquinho porque a torta de ninho ela é super rica em nitrogênio. Então a gente não precisa colocar uma grande quantidade aí. Principalmente porque o humus de minhoca também já tem bastante nitrogênio e alguns outros substratos aqui como o bocashi também vai ter nitrogênio. Por isso que a gente tem esse equilíbrio entre os nutrientes. Agora eu vou colocar o pó de rocha basalto. Dentre os nutrientes, né, fora o humus de minhoca, ele é a maior quantidade. Ele é rico em potássio e também tem bastante magnésio. Só que se você olhar a tabela nutricional do basalto, ele tem praticamente todos os nutrientes. Claro, cada um na sua escala ali de força. O basalto, como eu falei, ele é um dos nutrientes que vai em maior quantidade. Então aqui a gente está colocando 1,225 kg para essa receita de 70 litros. O bocashi a gente está colocando 105 gramas. Então pelo bocashi ser muito rico em praticamente todos os nutrientes, ele é muito pesado também, a gente não coloca uma grande quantidade. Agora a gente vai entrar aqui com o pó de conchas, ele está com 350 gramas no total para esse vaso de 70 litros. Nosso solo já está ficando aí bem colorido, né, por conta desses substratos. Agora vamos pintar ele um pouquinho de preto aqui. E por último, vamos colocar a nossa sílica, que é a terra de atomácia, e vai entrar no total 140 gramas. Depois de colocar todos os seus nutrientes nessa primeira camada, agora é a hora que eu mais gosto. Colocar a mão na terra para a gente misturar tudo isso aqui. Bora lá. Você vai ver que alguns substratos, né, como o humus de minhoca, às vezes ele vem algumas pedras assim. O ideal é que você amasse essas pedras, tá? Não deixa pedras muito grandes. Então, conforme eu estou misturando aqui, eu já vou sentindo essas pedrinhas de terra, né, que acumula ali e tal, que fica compacto. E eu já vou desmembrando elas aí para o solo ficar mais soltinho. Se você quiser pegar o humus de minhoca, por exemplo, e peneirar ele antes de colocar aqui dentro, também é possível. Prontinho, a nossa primeira camada já foi feita e já está misturada. Agora a gente vai repetir esse processo mais umas 2 vezes aí até completar todo o vaso. Então bora lá que agora é um pouquinho mais rápido.
Se você achar mais prático também, assim que você colocar o humus, você já consegue ir pegando as terrinhas aqui, essas pedrinhas, e já ir amassando ela aí, para não ficar tão compacto. Daí fica mais fácil depois na hora de misturar. Aí agora que eu criei essa segunda camada, a ideia é que eu mexa ela mais superficial, né, para não mexer junto com a camada lá de baixo, e depois aí sim eu vou mexer tudo. Então primeiro eu vou mexer mais superficial para misturar essa segunda camada, e assim que eu fizer isso aí eu dou uma misturada geral. Segunda camada já mexida, prontinha. Agora acredito que vai ser a última camada. Vamos dividir esse vaso aqui em 3. Bom, agora que eu coloquei a última camada, é a hora de mexer. Mesma coisa, vamos mexer só nessa camada de cima. Depois que ela estiver ali homogênea, a gente mexe em todo o vaso. Agora tem que ir um pouquinho mais devagar para não cair a terra para fora do vaso. Se você quiser, por exemplo, abrir uma lona no chão e misturar o solo nessa lona para depois jogar para o vaso, pode também. É que nesses vasos, né, nessas camas assim quadrada maior, é como se fosse já um balde, né? Então você já consegue fazer a mistura nele também. Mas dependendo do tipo de vaso que você for usar, né, se for usar ali aquele vaso, como a gente falou, de 30 litros, 40, pode ser que misturar dentro do vaso não seja tão simples. Aí você pode fazer a mistura fora e depois levar ela para o vaso. Aqui vocês vão ver também que ele não completa o vaso até a boca. Por quê? Porque os 70 litros é nessa linha aqui, ó. Esse espaço que sobra mais, a gente utiliza para fazer a cobertura de matéria vegetal. Então, qual que é a ideia? Depois que eu mexer esse solo aqui, eu preciso deixar ele descansando um período. Por quê? Porque como a torta de nim e o bokashi, eles aquecem, né? Eles ficam quentes ali para fazer a sua liberação, né? Fazer ali todo o processo dele. Se você misturar e já colocar uma plantinha, vai queimar a raiz dela por conta da temperatura que esse solo vai chegar. Então, mexe ele, deixa parado assim, sem molhar. Volta no dia seguinte e coloca a mão nele, afunda. Você vai ver que lá embaixo está bem quente esse solo. Então a gente tem que ir regando ele, deixando ele descansar um tempo, para só depois a gente colocar nossas plantas. Então assim que a gente misturar, qual que é a ideia? É a gente fazer um cultivo de plantas companheiras. Então antes da gente plantar a cannabis aqui, a gente vai plantar trevo, braquiara, e a gente vai deixar crescer realmente um matagal. Por quê? Depois a gente vai podar, né, essas companheiras, e elas vão virar matéria vegetal. Então esse solo, ele nunca pode estar em contato direto com a luz. Ele tem que estar sempre coberto com matéria vegetal, que aí é palha seca, grama seca, ou essas próprias plantas companheiras que você vai cultivar aqui, e conforme ela vai crescendo, você vai podando. Então, pô, ela cresceu nesse tamanho, você não vai cortar ela fora. Você vai podar ela, para ela continuar crescendo e você ter sempre matéria vegetal aqui. Depois de mais ou menos ali uns 30 dias, a gente recomenda um descanso aí de pelo menos 30 dias para você começar a utilizar o solo, você vai ver que você já tem uma cobertura de matéria vegetal bem alta. E a ideia é que ela chegue até a borda do vaso. Depois, quando você já tiver essa matéria vegetal completa, aí sim você vai plantar a sua cannabis. O ideal é que se você for plantar semente, você coloque num vasinho fora, e aí quando ela já tiver um tamanho legal, você transplanta para cá. Porque se você colocar a semente direto aqui, ele já é um solo carregado. Então pode ser que trave a planta ali no início. Então a gente recomenda você germinar ela num vasinho pequeno e depois, se ela já criar um pouco de raiz, aí sim você transplanta para cá. E aí a dúvida, pô, mas depois que eu transplantar, eu preciso arrancar as plantas companheiras? Não. Deixa as plantas companheiras crescendo junto. Conforme elas forem crescendo, você vai podando, que vai chegar uma hora que, como você está podando as companheiras, a cannabis ela vai dominar. Você não vai ficar podando ela. Então as plantas companheiras vão receber sombra e ela vai parar de crescer. E como a raiz dessas plantas companheiras, elas não afundam, né, elas não vão para o fundo do vaso, ela não vai estar concorrendo com a cannabis. Então elas são realmente companheiras, é para viver junto com a sua planta principal aí do vaso.
Prontinho, galera. Nosso solo já está 100% misturado, já está pronto para a gente fazer a primeira rega e colocar as plantas companheiras. Então, nesse momento de descanso, o ideal é que você vá sempre regando o vaso. Então, mesmo que ele não tá com a cannabis, você tem que regar ele tanto para a vida começar a acontecer no solo, quanto para suas plantas companheiras começarem a se desenvolver. Então, você não pode deixar esse solo secar, mesmo na hora do descanso, tá? E isso, depois que você plantar cannabis, a mesma ideia. Uma dica que eu vou dar aqui, né, falando um pouquinho de rega aí, questão do outro vídeo que a gente fez, as camas, é mais normal que ela comece a secar as pontas, até por conta do tecido, né? Então entra oxigênio aqui e a terra que está mais próxima do tecido seca mais rápido. Então na hora de você começar a rega, eu aconselho você não começar pelo meio. Começa pelos cantos, faz uma pulverização no canto, deixa ela absorver, depois vem, faz mais uma rega no canto, e aí sim você começa a regar o meio. Porque o canto, como ele seca mais rápido, ele vai precisar receber mais água, então vai demorar mais ali para turfa e perlita, principalmente, absorver a água nesse canto. E se você regar só o meio, né, regar tipo, como um todo, mas não dá uma atenção para os cantos do vaso, é normal que as suas raízes que estão no canto fiquem mais secas. E aí na hora que, né, se em algum momento você tentar tirar a raiz, você vai ver que ela não se espalhou tanto para o vaso, ela ficou mais concentrada. Então o ideal é sempre controlar a umidade nos cantos do vaso. Esse solo no-till, ele serve para cultivo de qualquer planta. Então, quero preparar um solo legal para plantar tomate, pepino, dá para ir nesse solo tranquilamente. Então, se ele é um solo bom para cannabis, para as outras plantas vai levar aí tranquilo. Eu já usei esse solo também uns caixotes de madeira lá em casa para cultivar outras culturas. E eu não precisava colocar fertilizante, ia só na água bem tranquilo. Então é isso, galera, a gente já encerrou aqui a nossa mistura e eu vou colocar para vocês um extra, que são alguns takes do meu cultivo pessoal em cama de no-till. Então eu usava, né, quando eu cultivava no-till, agora eu dei uma parada, né, tô no cultivo mineral novamente, mas no no-till eu utilizava 2 camas de 500 litros cada uma. Então era uma cama de 1,10 m por 1,10 m, né, bem maior que essa, e eu cheguei a colocar de 9 a 16 plantas em cada vaso. E agora dá uma olhadinha nos vídeos para vocês verem o resultado. Vocês viram aí nos vídeos, né? Teve planta que chegou a mais de 2 metros de altura, porque eu não controlei tanta vegetação, e o solo, ele tem alimento tranquilo para sua planta. A ideia do no-till, o que é? A planta, ela vai absorver o nutriente do solo conforme ela tem a necessidade. Então, é diferente do fertilizante líquido, que você está dando o nutriente na raiz dela toda hora. Aqui, ela sentiu fome, ela absorve. Sentiu fome, absorve. Então, você não tem que cultivar a planta, você tem que cultivar o solo. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever, seguir a Let's Indoor em todas as redes sociais. E quem assistiu o vídeo até o final, comenta, cultivo vegano. E aí a gente vai ter a certeza que você não esqueceu nenhum detalhe e pode começar o seu cultivo no-till aí sem nenhum problema. É isso, galera. Tamo junto.